gente falou sobre a parte de... Deixa eu só voltar aqui para a aula. A gente falou de medidas de dispersão, né? Então, nessa aula a gente falou de vários tópicos de medida de dispersão, entre eles nós falamos os principais, que foi a parte de amplitude, a parte de dispersão, desvio quartil, desvio médio, parte de variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, esses foram os dados ou os tópicos que nós vimos na aula passada. Tá? Então, qual era a ideia aqui dessa lista? Era dar uma reforçada, uma fixação desses conteúdos. Tá? Então, a lista era uma lista bem interessante. Tá? E esses tópicos, eles vão estar no trabalho que eu vou enviar para vocês também. Tá? Então, tem questões que vai pedir média, mediana, moda, coisas que a gente já viu em capítulos anteriores, assim como os conteúdos que a gente acabou de ver. Tá? Essa parte de amplitude, desvio, tá? De variância, então a gente vai usar isso também no trabalho, beleza? Então, é mais uma revisão também. Então, vamos lá. Então, o que nós temos para hoje? Então, hoje a gente vai corrigir a lista, acho que muitos já fizeram essa lista. Tá? Então, a lista eu denominei aqui como lista 5, tá? Mas a gente já viu que está bem na sexta ou é sétima lista, então essa era a lista 5. E ela envolvia justamente a parte de medidas de tendência central e dispersão. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão, ó, nós temos ela mais ou menos assim. Ó. O que fala a questão? Então, nessa questão, ele fala mais ou menos o seguinte. Ó. Ele dá um conjunto de dados. Tá? Então, eu tenho aqui um conjunto de dados numéricos ou de números. E ele pede para determinar o desvio médio. Então, vamos lá. Então, o que a questão está pedindo ó, é para que a gente consiga calcular o desvio médio. Ok. Sobre os valores com relação à média. Então, o primeiro passo aqui, professor, o que é o desvio médio? Tá? Então, a gente vai ter que entender que para se calcular o desvio médio, eu vou precisar da média. Tá? Então, a gente vai ter que calcular primeiro a média desse rol que foi dado. Tá? Então, desses elementos que foram dados aqui. Então, a gente, primeiro passo, vai ser calcular essa média. Tá? Calculou a média, depois a gente vai usar essa média com a diferença entre cada um desses termos, tá? E por último, a gente vai somar esse resultado e vai dividir pelo número total de termos. Então, lembrando, a definição ou a fórmula do desvio médio, ela é dada justamente por essa notação que está aqui embaixo, tá? Então, vamos relembrar aí. Professor, o que é esse DM? Então, é desvio médio. Eu tenho aqui a simbologia ó, do somatório. Então, o sigmazinho aqui representa a ideia do somatório. E aí eu vou ter que pegar cada elemento e subtrair da média. Lembrando ó, que esses valores ó, vão estar em módulo. Tá? Essas duas barrinhas que eu estou circulando aqui, elas representam módulo. Então, isso quer dizer que esse resultado dessa operação de cada termo, ele vai ser positivo. Feito essa subtração, eu vou multiplicar pela frequência. Professor, se o termo só aparecer uma vez, como a maioria desses elementos aqui, só apareceu uma vez, a frequência ela passa a ser 1. Tá? Então, se você não colocar a frequência, não vai interferir no resultado, porque qualquer termo multiplicado por 1 vai ser qualquer termo, beleza? E aí, no final, a gente vai somar todos esses procedimentos que a gente fez aqui com cada elemento desse e dividir pelo número total de termos. Daí eu tenho o desvio médio, beleza? Então, vamos lá. Então, qual é a ideia inicial? A ideia inicial é que a gente organize isso. Eu vou organizar de forma, numa tabela, por quê? Porque tem questões A2, A3, A4, as outras questões abaixo dessa, que vai depender desses dados, beleza? Então, vamos organizar aí esses dados. Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Deixa eu só limpar aqui, para ficar legal. Então, eu vou pegar esse rol e vou colocar ele numa planilha, tá? Numa tabelinha simples. Não precisa criar uma tabela com intervalo de classe, não. Tabela simples, descrição de frequência simples. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, ó, eu vou pegar o rol, que está aqui na parte superior da tela, tá? E vou organizar ele nessa primeira coluna, tá? Nessas classes aqui, beleza? Professor, depois, a gente vai criar uma coluna com relação à frequência. A terceira coluna vai ser o que vai determinar o cálculo do desvio médio. Então, eu vou pegar cada elemento que eu tenho no rol e subtrair da média. E, por último, a gente vai usar o somatório, ok?
E essa quarta coluna aqui, professor, isso aqui é para a gente calcular a variância. Tá? Então, observe que eu tenho a mesma nomenclatura do desvio, a diferença é que está ao quadrado. Tá? Mas a ideia é muito parecida com o desvio. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo. Então, vou preenchendo aqui com vocês. Ó. Então, o primeiro passo, ó, nós vamos organizar esse rol. Beleza? Então, eu vou diminuir isso aqui para ver se aumenta. Então, vai ficar assim. Ó. Então, nós vamos pegar aqui o meu rol, ele não está organizado. Observe que ele está de ordem não crescente. Tá? Então, eu vou começar colocando o menor termo. Então, eu tenho aqui o 4. Esse 4, ele apareceu apenas uma vez. Então, vai ser repetido apenas uma vez aí. Tá? Então, vou aumentar aqui. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou ter, ó, 4. Próximo termo, eu vou ter aqui o 5. Na sequência, vou ter o 6. Próximo termo, vou ter o 8, o 9 e o 10. Beleza? Então, esse é a minha classe, tá? São minhas classes. Então, meu rol ele foi distribuído de ordem crescente. Professor, o FI significa o quê? É a frequência simples. Então, a gente vai observar, ó, quanto cada número desse se repetiu e vai colocar aqui na coluna. Professor, todos os números que você tem no rol, eles apresentaram apenas uma repetição. Então, ó, toda a frequência aqui passa a ser 1. Tá? Então, como eu falei na questão anterior, professor, se você não colocasse a frequência, daria errado? Não. Por quê? Porque essa frequência, a gente vai multiplicar os termos que vão estar determinando o domínio. O desvio médio, que negócio de domínio, desvio médio, e a variância. Então, assim, qualquer termo multiplicado por 1 vai ser qualquer termo, então não vai alterar. Na sequência, o que é que eu preciso? Eu preciso somar essa frequência, tá? Ó, por quê? Porque aqui eu tenho um número de elementos, então eu vou somar cada termo desse, e aí eu tenho o número total de termos, beleza? Então, 2, 4, 6. Então, nós temos aqui 6 termos. Então, esse é o número de elementos que nós vamos ter, beleza? Vamos lá. Então, o próximo passo, professor. O próximo passo, ó, é a gente calcular a média. Tá? Então, observe que para que eu calcule essa operação, para que eu faça essa operação do desvio médio, tá? Eu preciso ter o x barra, que é justamente a média. Então, vamos lá. Então, a média, vou colocar aqui embaixo, ela vai ser escrita da seguinte forma. Deixa eu só colocar ela aqui embaixo. Vamos escrever ela ali embaixo. Então, nós vamos ter a seguinte ideia aqui. Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Então, eu vou somar todos os termos. Tá? Quem está com a calculadora pode fazer isso aí na calculadora já direto, colocar só o resultado. Tá? Mas eu vou colocar de forma organizada para que o pessoal entenda o que foi que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar todos os elementos. Nós vamos ter aqui, ó. Primeiro elemento, eu vou ter 4. Então, nós vamos somar aqui, ó. 4. Depois, eu vou somar mais 5. Depois, eu vou somar mais 6. Depois, mais 8. Mais 9. E mais 10. Beleza? Então, aqui eu tenho um somatório de todos os elementos. E esse número de elementos, nós vamos dividir ele pelo total de termos. 10. Então, nós vamos ter aqui ao todo, são 6 elementos. Então, divide todo mundo por 6. E daí nós vamos chegar à seguinte solução. Então, esse somatório que nós vamos ter, ó, se eu somar todos esses resultados que eu somei aqui, ó, 4, 5, 6, 8, 9, 10, nós vamos ter aí 42. Então, 42 dividido por 6, a média passa a ser 7, ok? Então, essa média que nós temos aqui, ela vai interferir justamente no desvio médio, tá? Assim como na variância. Então, nós vamos usar esse resultado para a gente subtrair de cada elemento, tá? Então, vamos deixar ele aí no cantinho aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então, esse resultado é o resultado da média. Beleza, então a média foi 7. Vamos lá. Professor, qual é o próximo procedimento?
nós vamos fazer essa operação que eu tenho aqui na parte superior, tá? Então, nós vamos pegar o primeiro elemento, que é 4. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui para vocês entenderem como é que vai ficar. Eu vou fazer o primeiro modelo na sequência. A gente faz os outros direto, tá? Então, vai ficar assim, ó, a primeira parte. Então, essa primeira parte, ó, eu vou pegar o elemento da primeira classe, que é 4. Então, vai ficar 4, menos o x barra, que é a minha média, beleza? Vezes a frequência. Então, esse resultado aqui que eu vou ter, quando ele é retirado do módulo, ele vai ficar positivo. Ok. Então, nós vamos ter, ó, 4 menos 7 dá 3 negativo. 3 negativo, quando retirado do módulo, passa a ser 3, beleza? Pessoal, lembre, ó, como a frequência aqui é 1, eu teria que pegar esse resultado e multiplicar por 1. Então, não vai fazer resultado, tá? Se eu colocar o 1 aqui, então pode deixar ele assim mesmo. Tanto que aqui no cabeçalho eu nem coloquei a frequência, tá? Porque não vai alterar nada, beleza? Então, eu vou fazer todo esse procedimento, ó, com cada elemento desse da classe, tá? Então, a gente fez agora com a primeira classe, vamos fazer com a segunda. Então, a segunda, eu vou ter aqui, eu vou fazer mais um para ficar fixo aqui, depois a gente faz direto. Então, vai ficar assim, ó. Então, o próximo elemento, eu vou ter aqui 5. 5 menos 7. O resultado eu coloco fora do módulo, beleza? Então, vai ficar menos 2. Menos 2 fora do módulo, eu tenho 2. Vamos lá, o próximo termo, eu vou ter aqui 6. Então, 6 menos a média, que vai ficar menos 1. Menos 1 fora do módulo, o que vai passar a ser 1. O próximo, vamos lá. Meu próximo elemento passa a ser 8. Então, 8 eu vou subtrair da média, que é 7. Então, vai resultar também 1. O módulo de 1 vai ser 1. Beleza? Próximo termo, professor, vai ser 9. 9 menos 7 dá 2. Fora do módulo dá 2. E o último termo, eu tenho aqui 10. 10 menos 7, nós vamos ter 3. Beleza? Pronto. Então, observe ó, que para calcular o desvio médio, o que eu vou precisar, professor? Desse somatório dessa coluna. A gente acabou de montar ela aqui. Tá? Então, aqui no total, ó, é o valor que vai me interessar para calcular o desvio médio. Então, nós vamos somar ó, 3, mais 2, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3. Pronto. Então, esse somatório vai ser equivalente ó, a 12. É esse valor que vai me interessar. Então, vamos voltar aqui para a primeira questão. Então, professor, a primeira questão, que é o desvio médio, eu vou utilizar o somatório de cada elemento menos a média, que foi o procedimento que a gente fez na terceira coluna, e no final, esse somatório eu vou dividir pelo número total de termos. Isso, meu número total de termos é 7, a gente tem 7 elementos. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, o desvio médio, esse desvio médio, ele vai ser dado por quem? Então, vai ficar assim, ó. Vou aumentar aqui para todo mundo enxergar. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, nós vamos ter ó, o somatório, que foi 12, ok? E aí, a gente vai dividir isso por 6. Então, ó, o desvio médio, ele vai ser dado 12 por 6. Tá? Então, a gente tem que esse desvio, ele passa a ser equivalente a 2. Tá? Como na questão ele não fala quais são esses valores, então poderia ser anos, poderia ser idade, tá? Poderia ser qualquer outra unidade aqui. Então, é só 2 unidades. Então, o desvio médio, ele passa a ser, ó, 2. Então, quem fez a alternativa correta, letra D, tá? Então, o desvio médio, primeira questão, vale 2. Pessoal, nessa primeira parte aí, teve alguma dúvida aí nessa primeira questão? Então, observe que a gente usou a terceira coluna, que foi justamente o somatório de todo esse procedimento aqui. Tá? Então, o que me interessou foi o somatório. Beleza? Isso para a primeira questão, ok? Vamos lá. Na 2, lembrando que se alguém tiver dúvida, pessoal, pode abrir o microfone e falar, tá? A ideia aqui é que a gente tire essas dúvidas hoje. Ó, na questão 2, Gilberto, ele fala o seguinte. Gilberto, pode falar, Fábio. Para completar a primeira, segunda, terceira, a quarta coluna, é pegar o resultado da terceira e elevar a 2, não é isso? E aí preencheria a quarta coluna. Isso. Certo.
Pronto. Olha aí o detalhe. Por que que eu posso fazer isso? Nesse exemplo, a minha pergunta é essa. Por que que eu poderia pegar essa terceira coluna e elevar ao quadrado para obter os resultados aqui? Porque a frequência de todos os elementos, ó, ele está sendo 1, certo? Ó? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, professor, na fórmula do desvio, ó, aqui depois que eu faço esse procedimento, eu teria que multiplicar, ó, vezes a frequência, eu teria que fazer esse cálculo aqui, ó, beleza? Como a frequência aqui foi 1, então quer dizer, não vai alterar o termo, vai ficar 3 vezes 1 aqui, ó, beleza? Segundo termo ficaria 2 vezes 1. O terceiro, 1 vezes 1. Então, quer dizer, não vai alterar nenhum resultado desse. Nesse segundo termo, que é o termo da variância, ele também vai ser multiplicado pela frequência. Então, ó, esse procedimento que nós vamos fazer, a gente vai multiplicar ele, ó, pela frequência, tá? Aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se essas frequências desses números fossem outros termos, fossem outros elementos, fosse 2, 3, tá? Se eles se repetissem, eu não poderia fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu não poderia pegar esse resultado e elevar ao quadrado. Por quê, professor? Porque esse resultado que nós vamos obter aqui, ó, isso que eu estou circulando, ele seria a diferença de cada elemento menos a média vezes a frequência, tá? Então, como eu falei, como aqui a frequência foi 1, beleza, então 3 vezes 1 vai continuar sendo 3, não vai alterar, tá? E o resultado que eu vou obter, ó, nessa quarta coluna, tá, ó, vai ser a diferença de cada elemento menos a média, elevado ao quadrado, e depois eu vou multiplicar, ó, pela frequência, beleza? Então, só para deixar claro, então, como nesse exemplo, todos os elementos foram 1, então eu posso fazer isso, tá? Então, nessa segunda coluna, ó, professor, a gente vai ter aqui 3, isso, ó. Então, o primeiro elemento da quarta coluna, tá, ó, vai ser 3 ao quadrado. Então, nós poderemos escrever isso aqui assim, ó. Então, passa a ser 9, ok, ó? Professor, o próximo termo aqui vai ser 2 ao quadrado, então, ó, vai ficar 4. Depois, 1 ao quadrado passa a ser 1. Depois, 1 ao quadrado passa a ser 1. Depois, 2. Por último, aqui 9. E o que vai me interessar é o somatório de todos esses valores. Tá? Então, eu poderia fazer isso tranquilamente, tá? Nesse exemplo. Sem problema nenhum. Tá? 2 ao quadrado é 4. 4, isso. Coloquei 9, foi? Sim, Não, foi. colocou 2. Pois. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, a gente vai fazer lá mais organizado. Porque aqui eu estou usando o mouse e fica horrível isso aqui. Mas vamos lá. Dá para ajudar. Vamos lá. Então, ó, o próximo passo, vou voltar aqui. Na questão 2, ó, o que pede na questão 2? Na questão 2, ele pede o seguinte, ó, ele pede para determinar a variância. Então, nós vamos ter que calcular aqui, ó, a variância, e ele traz um detalhe na variância. Tá, ó, professor, qual é o detalhe? Ele toma como base a questão 1, então aqueles dados que nós temos aí na questão 1, a gente vai usar para a questão 2, 3 e 4, tá? E ele diz que aqueles dados, tá? Ele fala que aqueles valores, ele representa uma amostra, tá? E aí tem um detalhe que eu vou lembrar para vocês. Quando ele fala que é uma amostra, professor, o que é que vai mudar na variância quando é uma amostra? Ou quando é uma população? Vamos lá. Então, ó, o primeiro passo é a gente lembrar como se calcula a variância. Então, para se calcular a variância, é muito parecido com o desvio médio. Eu vou usar o somatório, então observe que eu vou pegar o somatório, ó, simbologia aqui do somatório, de cada elemento menos a média, então aquele procedimento que a gente acabou de fazer no desvio, sendo que agora a diferença, ó, ele vai ser elevado ao quadrado, e depois eu teria que multiplicar pela frequência. Então, como eu falei, como a frequência lá vai ser 1 de cada elemento, então não altera nada, tá? Se você não colocar essa frequência. Sendo que o denominador, observe, ele passa a ser n-1. Professor, por que esse n-1? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, por causa da ideia da amostra. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó, todas as vezes que as questões me pedindo a parte de variância e desvio padrão e falar que é uma amostra, tá? Então,
lembra que o meu N, o número de termos da questão 1 foram 6 elementos. Então, a gente vai pegar o 6, que é o N, e vai subtrair de 1. Então, esse termo ele vai passar a ser 5, tá? Para a gente calcular essa variância, beleza? Mas isso só vai alterar no final, tá? O procedimento que eu faço aqui para a gente conseguir esse somatório vai ser o mesmo. Eu vou pegar cada elemento, menos a média, o resultado ao quadrado, beleza? E depois a gente vai somar tudo e vai dividir por 5. Então, vamos voltar aqui para a tabela. Então, na tabela, nós temos ela já quase preenchida. Está faltando só preencher aquela coluna que a gente começou. É isso? Então, ó, vamos lá. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Então, a primeira parte, ó, eu vou pegar os mesmos elementos que eu tenho na coluna 3. Como eu falei, ó, já que a frequência é 1, então não vai alterar o resultado. Vai ficar o x menos a média, esse resultado ao quadrado. Então, esse primeiro resultado aqui passa a ser 9. Tá? Então, nós vamos ter ele equivalente a 9. Depois, 2 ao quadrado vai passar a ser 4. 1 ao quadrado vai passar a ser 1. Mais 1 ao quadrado, também 1. Aqui eu vou ter 4. E aqui passa a ser 9. Beleza? Então, o que vai me interessar é esse somatório. Tá? Então, nós vamos somar todos esses resultados. E no final, vamos dividir por 5. Então, o somatório aqui, ele vai passar a ser 28. Beleza? Então, a ideia aqui, para se calcular a variância amostral, ó, eu vou pegar o somatório do procedimento que a gente acabou de fazer e dividir pelo número total de termos menos 1, já que é uma amostra. Tá? Então, esse desvio, essa variância, desvio não, essa variância, ó, ela vai ficar escrita mais ou menos assim. Ó. Então, meu somatório foi 28 e esse resultado vai ser dividido ó, por 5. Professor, por que vai ser dividido por 5? Mais uma vez, ó, porque a gente está trabalhando com uma amostra aqui. Tá? Então, quando se falar de amostra, você vai ter que lembrar ó, que eu vou pegar o número total de termos, que é o N menos 1. Tá? Professor, e se ele falasse que esses dados se referia a uma população? Se fosse uma população, então o meu denominador seria ele cheio, tá? Não teria alteração, você estaria usando todos os dados, tá? Então eu estaria dividindo aí por 6 e não por 5, tá? Se fosse uma população. A gente vai ter questões na lista que fala sobre população também, tá? Então nós vamos ter ó, 28 dividido por 5, então a alternativa correta, ó, letra C. Então, ó, 5.6. Tá? Então, o resultado aqui da variância. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida de como se calcular a variância? Podemos passar para a próxima? Não. Vamos lá. Na 3, o que fala 3? Vamos lá. Questão 3, ela pede o desvio padrão, mais uma vez. Então, ela é muito parecida com a questão 2. A diferença é que ela veio pedindo ó, o desvio padrão. Então, determina o desvio padrão do conjunto dos números da questão 1. Então, a gente vai usar os mesmos dados da questão 1, supondo que os valores ó, fazem referência a uma amostra. Beleza? Então, se a gente calculou o valor da amostra, o valor da variância como sendo uma amostra, e eu quero calcular o desvio padrão também da amostra, então a gente vai pegar aquele resultado que eu obtive na questão 2 e vamos retirar a raiz quadrada. Então, só para a gente relembrar, todas as vezes que pedir o desvio padrão, eu vou precisar calcular a variância, beleza? E aí, o que seria o desvio padrão, professor? É a raiz quadrada do resultado da variância. Então, a gente vai pegar o resultado da variância da questão anterior, tá? Que deu 5.6, e vai retirar a raiz quadrada. Então, observe que a nomenclatura do desvio padrão, ela está escrita aqui como SA, tá? É o desvio tomando como base uma amostra, tá? Se eu tivesse colocado aqui SP, seria um desvio padrão de uma população, tá? Mas o azinho é só para indicar, ó, que ele faz referência a uma amostra, tá? Somente isso. Então, vamos lá. Então, a gente chega à conclusão, ó, que esse desvio padrão, tá? Esse desvio padrão da determinada amostra, ela vai ser dado ó,
pela raiz quadrada do resultado da variância, que foi 5,6. Tá? Então, se eu retiro a raiz quadrada de 5,6, nós chegamos que esse valor ele vai ser aproximadamente 2,36. Beleza? Então, aqui seria o desvio padrão. Tá? Então, questões de concurso. O professor vê uma questão pedindo um desvio padrão. Você vai ter que calcular a média, tá? Vai ter que calcular a variância. Depois de calcular a variância, tirar a raiz quadrada da variância. Então, assim, é um procedimento muito mecânico, tá? Então, observe que o desvio padrão, ele é um resultado da variância. Então, a alternativa correta, letra C. Tá? Então, essa seria a resposta aí da 3. Beleza? Pessoal, até aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Então, desvio padrão. Então, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, só para a gente deixar aqui organizado, que depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Esse slide tudo bonitinho, eu vou colocar lá disponível para vocês, e para quem não teve como assistir a aula, vai poder baixar lá do CIA, lá de algum outro lugar. Beleza? Então, isso aqui, vai ser 2,36. Pronto. Então, esse é o resultado da variância, 2,36. Aproximadamente, né? Porque ele dá 2,36 mais um 6 e um bocado de número aí. Pronto. Vamos lá. A próxima questão. O que é que nós temos na próxima? Questão 4. Então, a questão 4, ele fala de amplitude total dos dados, com relação aos dados da questão 1. Pessoal, vamos lembrar aí de amplitude. A amplitude, ela vai ser dada de duas formas. Ou ela vai ser a amplitude do rol, que alguns autores chamam de amplitude total. É o caso desse autor aqui, desse livro que eu tomei como base. Amplitude total. Ou amplitude do rol, é a mesma coisa, beleza? E nós temos um outro tipo de amplitude, que é a amplitude do intervalo de classe, tá? Professor, quando é que eu vou ter amplitude do intervalo de classe? Quando a tabela for organizada em intervalos de classe, tá? Com limite inferior e limite superior para cada classe, tá? A nossa distribuição que foi feita é uma distribuição simples, então ela não tem amplitude da classe, ela vai ter apenas amplitude total, tá? E aí o que eu deveria lembrar? Vamos lá. A amplitude total, ela vai ser dada pelo limite superior do rol. Então, a gente vai pegar o maior valor que eu tenho nesse rol e vou subtrair do menor valor desse rol, do limite inferior, beleza? Então, basta fazer essa subtração do maior termo menos o menor. Então, se a gente voltar aqui para a tabela, o meu maior termo... Opa, passou. Vamos lá. O meu maior termo, ele passa a ser 10, beleza? E o menor, professor, passa a ser 4, tá? Então, nós vamos subtrair 4, 10 de 4, tá? E essa diferença aqui é justamente a amplitude do rol, ou a amplitude total. Então, vamos voltar para cá. Então, na questão 4, a amplitude total, ela vai ser equivalente a 4, beleza? Então, vou descrever aqui para vocês. Então, a gente vai escrever assim. Amplitude total, ela vai ser o limite superior menos o limite inferior. Então, isso vai ser equivalente a 10 menos 4, passa a ser 6. Então, aqui eu tenho a nomenclatura e o que a questão estava pedindo. Beleza? Amplitude total. Então, bem simples mesmo, né? Pessoal, nessa lista que eu vou passar para vocês, esse trabalho, ela vai ser mais ou menos nesse formato, tá? Então, a gente vai ter questão que pede amplitude, aí na outra pede a média, na outra a moda, então vai ser mais ou menos assim, nesse formato. Vamos lá, a próxima questão, é a questão 5. A questão 5, nós temos o seguinte, ela fala mais ou menos o seguinte.
Então, ela pede para determinar a amplitude semi-interquartílica. Professor, que danado é isso de semi-interquartílica? Vamos lembrar aí. Isso aqui nada mais é do que o desvio quartil. Beleza? Então, todas as vezes que vocês virem aí dentro de uma questão falando de amplitude semi-interquartílica, tá? É o desvio quartil. E aí eu teria que lembrar para vocês o seguinte: como é que a gente calcula o desvio quartil? A gente vai precisar, todo e qualquer rol, ele vai ser dividido em 4 partes iguais, certo? Para a gente lembrar aí o que foi visto na última aula. Então, vamos supor que eu tenho um rol. Esse rol, eu vou ter aqui o menor termo. Vamos tomar como base aqui a questão 1. O menor termo. E eu vou ter o maior termo. Beleza? Entre esses dois limites, tá? Nós vamos dividir esse rol em 4 partes iguais. Então, o primeiro 25%, tá, vai ser determinado pelo quartil 1. Ok? Professor, a metade dos termos vai ser o quartil 2. Esse quartil 2, ele é a mesma coisa da mediana. Ele vai estar no centro do rol, tá? O quartil 2. E o quartil 3, ele determina os últimos 25% do rol. Então, só para que a gente entenda aqui o que seria essa divisão dos quartis, tá? Então, de 4 até o quartil 1, tá? Nós vamos ter 25% dos elementos desse rol, beleza? Professor, do elemento 4 até o quartil 2, nós vamos ter mais 25% aqui, que ao todo vai equivaler a 50% dos dados, beleza? Se eu somar os elementos que estão aqui no 4, que é o meu limite inferior, até chegar ao quartil 2, a gente vai ter 50% dos dados. Beleza. Entre o quartil 2 e o quartil 3, eu vou ter mais uma parte equivalente a 25%. E, por último, a última parte do rol, que é os outros 25%. Beleza? Então, só para a gente relembrar aqui. Professor, o que são os quartis? Os quartis, eles dividem um rol em 4 partes iguais. Então, nós temos, ao todo, 3 quartis. Beleza? E aí, o que danado é esse desvio quartil? O desvio quartil, ela é uma média, tá? Uma média aritmética que a gente faz. Na verdade, não é uma média porque é uma subtração, mas a gente pega aqui, o último termo, o último quartil, que é o quartil 3, vai subtrair do quartil 1 e vai dividir por 2, tá? Aí a gente tem que essa diferença dividida por 2 dos quartis, dos extremos, é justamente o desvio quartil. E aí, como é que a gente precisa calcular? Vamos lá. Nesse exemplo, ele não trouxe o rol, tá? Ele não usa o rol da primeira questão, então ele fala só assim, determine a amplitude semi-interquartílica ou desvio quartil de uma distribuição de frequência cuja média vale 6, a mediana vale 6,26,5, o primeiro quartil, então ele trouxe já aqui, o primeiro quartil vai valer 4,5, o terceiro quartil 8,5. Pronto, então observa, analisa as alternativas corretas. O que eu preciso para calcular esse desvio quartil? Os 2 quartis que foram dados, quartil, o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, vamos lá. Então, vamos relembrar aqui. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, relembrando aqui, essa ideia dos quartis, para a gente calcular o desvio quartil, eu vou precisar apenas desses dados que eu vou deixar destacados, que é o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, esses são os dados que vai me interessar, beleza? Então, essa é a formulazinha ou a relação que a gente vai precisar usar. Quartil 3 menos o quartil 1, subtrai e divide por 2, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, 8,5, vou subtrair de 4,5 e, na sequência, eu vou dividir por 2. Então, nós vamos ter, que esse desvio quartil, tá? Ele vai passar a ser quanto aí? Então, vai ficar assim. Aqui eu tenho
Desvio quartil. Nós vamos ter, ó, quartil 3 é 8,5. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8,5 menos o quartil 1, 4,5. Opa, menos 4,5. Isso tudo, ó, dividido por 2. Beleza? Então, nós vamos ter, ó, menos 4,5. Então, isso vai resultar em 4. 4 dividido por 2. Esse resultado, ó, passa a ser 2. Tá? Então, o desvio quartil que a questão estava pedindo, a alternativa correta, letra A. Tá? Então, uma questão bem tranquila aí, tá? Que falava sobre desvio quartil. Beleza? Acho que foi a última questão, eu coloquei como a gente calcular. Ó, quartil 1, quartil 2. Tá? A gente vai ver uma outra formulazinha também ainda no final, tá? Da questão. Aqui ele já trouxe os valores, então não teve muita dificuldade, né? Por quê? Porque a gente não teve rolo, não trouxe resultado já. Ele trouxe só praticamente as análises já feitas, né? Então, vamos lá. Então, essa foi a questão 5. Vamos lá para 6. Então, a questão 6, o que eu tenho na 6? Vamos lá. 6, ele fala assim, ó, a tabela a seguir é o resultado de uma pesquisa realizada entre os funcionários de uma empresa de exportação e importação de produtos eletrônicos, com o objetivo de verificar os salários nesse segmento de mercado, determine o desvio médio desses salários em relação à média. Calcule utilizando 2 casas após a vírgula. Beleza. Então, a ideia inicial é a gente calcular aqui o desvio médio. E para isso nós vamos precisar apenas de 2 casas. Então, o que a questão está pedindo, desvio médio, beleza? Sendo que ele trouxe alguns dados. Então, lembrando, para se calcular o desvio médio, eu vou precisar da fórmula que a gente já usou ela hoje aqui, tá? Um outro detalhe nessa questão que ele não fala. Professor, aqui ele não diz se os dados da tabela vai ser um dado amostral ou vai ser uma população. Então, o detalhe é o seguinte, todas as vezes que a questão não falar que o dado é amostral, tá? Você vai tomar como base como aquele dado sendo uma população, tá? Como sendo o todo, ok? Por quê, professor? Porque se for uma amostra, a questão ela tem que deixar claro que aquele dado refere-se a uma parte do todo, tá? Se ele não fizer essa referência, então você toma como os dados como um todo, tá? Como se fosse todo os dados, todos os elementos. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aí na tabela? Ela trouxe mais ou menos assim, ó. O que eu tenho diferente com relação à questão que eu vi, que a gente fez na primeira parte? Essa tabela, ó, ela foi organizada com intervalos de classe. Beleza? Se ele trouxe intervalos de classe, algumas coisas vão mudar. Por exemplo, como se calcular a média, tá? Como se calcular o desvio. Tá? Então, observe, ó, que agora a gente vai ter que criar uma nova coluna, essa terceira coluna aqui que está escrita com ponto médio, e a gente vai partir do ponto médio. Então, eu vou ter que criar toda a coluna do ponto médio. Depois, professor, eu vou pegar o ponto médio, vou multiplicar pela frequência de cada classe e vou somar todos esses resultados para a gente calcular a média. Calculou a média, aí sim a gente vai fazer o procedimento que nós fizemos, ó, nas questões anteriores. Sendo que a diferença agora, eu vou usar o ponto médio, beleza? Menos a média, faz essa subtração e multiplica pela frequência. A mesma ideia que a gente utilizou nas questões anteriores, tá? A diferença agora é que vai aparecer, ó, o ponto médio, tá? Como eu não sei qual foi a quantidade de salários que eu tenho aqui, então eu tenho pessoas que ganham de 1 a 2 salários, tá? E aí a gente vai trabalhar com esse ponto médio. Beleza, então vamos lá. Vamos lembrar aí o que é o ponto médio. Então, o ponto médio, para a gente lembrar aqui, eu vou colocar aqui em cima, ó, o ponto médio nada mais é do que, ó, a soma dos limites. Então, eu vou somar o limite inferior mais
o limite superior e vou dividir isso tudo por 2. Tá? Então, a gente vai fazer uma média desses limites aqui, ó. Limite superior, limite inferior. Beleza? E esse resultado a gente põe aqui na terceira coluna. Na hora de construir, tem um detalhe, ó. Qual é o detalhe? A gente vai observar, ó, essa amplitude do intervalo de classe. Professor, como pode usar qualquer essa amplitude? Eu vou pegar aqui a terceira classe. Então, a terceira classe eu vou ter limite superior, passa a ser 4, limite inferior passa a ser 3, tá? Então, a amplitude desse intervalo, ele passa a ser 1, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a amplitude do intervalo de classe, ele vai ser 1, ok? Vamos lá. Então, professor, por que você está calculando a amplitude? Porque quando eu calcular o primeiro ponto médio, eu vou acrescentar, eu vou somar a amplitude a esse ponto médio para eu obter o próximo ponto médio, beleza? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou somar 2 mais 1, então vai resultar em 3. 3 eu vou dividir por 2. Então, esse primeiro ponto médio, ó, ele passa a ser, ó, 1,5, ok? Professor, o próximo ponto médio, eu vou somar, ó, 3 mais 2 dá 5, 5 dividido por 2 dá 2,5. Tá? Então, a ideia que eu mostrei aqui para vocês, ó, da amplitude, ela vai entrar onde? Vai entrar aqui, ó. Como essas classes, elas crescem, ó, no ritmo da amplitude, isso quer dizer o seguinte, ó, que o ponto médio, ele vai crescer também no ritmo da amplitude. Então, isso quer dizer que, se eu pegar o primeiro ponto médio e somar mais 1, eu obtenho, ó, 2,1. 2,5, beleza? Professor, se eu pegar o segundo ponto médio e somar mais 1, eu vou obter, ó, o terceiro ponto médio, beleza? E assim sucessivamente, ok? Professor, então quer dizer que se eu somar, ó, 4 mais 3 dá 7, dividido por 2 dá 3,5. Isso, tá? Então essa ideia que eu mostrei para vocês aqui da amplitude é um macete para vocês construírem, ó, essa coluna do ponto. Então vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, organizado. Então, nós vamos ter mais ou menos assim. Então, na primeira classe, eu vou ter 1,5, que é a média dos limites da primeira classe. Tá? E depois a gente vai dividir isso tudo por 2. Soma os dois limites e divide por 2. Beleza? A próxima coluna, nós vamos ter... Vou aumentar aqui. Então, vai ficar, ó, 1,5 somado mais 1, eu tenho 2,5. O próximo, eu vou ter 2,5 mais 1, 3,5. Próximo, passa 4,5. Depois, 5,5. 6,5. 7,5. 8,5. E por último, a última classe, ó, eu vou ter 9,5. Professor, aqui no total, no ponto médio, não tem ninguém. Beleza? Vamos lá. Para se calcular a média, eu vou ter que pegar o ponto médio, tá? Então, esse ponto médio que a gente acabou de encontrar e multiplicar pela frequência dessa classe, tá? E aí eu vou colocar esse resultado, ó, aqui na terceira coluna, tá? Na quarta coluna, ok? Então, nós vamos ter, ó, 1,5 vezes 1, passa a ser 1,5. Depois eu vou ter, ó, 4 vezes 2,5. Então, isso aqui vai passar a ser 10. Depois, ó, eu vou ter 6 multiplicado por 3,5, passa a ser 21. Depois, ó, eu vou ter 5 vezes 4,5, então isso passa a ser 22,5. Depois, professor, eu vou ter, ó, 6 vezes 5,5, então passa 33. Depois aqui eu vou ter, ó, 10 vezes 6,5, 65. 9 eu vou multiplicar por 7,5, vai ficar 67,5. A penúltima classe, 6 vezes 8,5, 51. E a última classe, ó, eu tenho 3
3 multiplicado por 9,5. Então, a gente chega a 28,5. Beleza? Então, ó, o que vai me interessar, professor, para calcular a média, vai ser justamente, ó, esse resultado dessa quarta coluna. Então, a gente vai somar todos esses resultados que a gente encontrou, tá? E esse resultado, que é o somatório, a gente vai dividir ele por 50, que é o número de termos. Aí a gente vai ter a média. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter, ó, o primeiro termo que eu resolvi, a gente encontrou, foi 1,5. Depois, eu vou somar mais 10. Na sequência, mais 21. Depois, mais 22,5. Mais 33. Depois, professor, mais 65. Na sequência, mais 67,5. Depois, mais 51. Depois, o último termo, mais 28,5. Pronto. Então, esse somatório, que é o que vai nos interessar para encontrar a média, ele vai passar a ser, ó, 300. Beleza? Então, vamos lá. Professor, para se calcular a média, o que eu preciso fazer? Vamos lembrar aqui, ó. Para se calcular a média, eu preciso pegar o somatório do ponto médio vezes a frequência. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu só colocar a nomenclatura para vocês lembrarem aqui. Então, vai ficar assim, ó. A média, ela vai ser dada pelo somatório dos termos. Esse somatório vai ser justamente o número total de elementos. Aqui, o somatório. Opa. Somatório. Vamos lá, então eu vou ter o somatório do ponto médio de cada classe vezes a frequência de cada classe, beleza? Dividido por quem? Pelo número total de termos. Então, essa é a ideia de se calcular a média, tá? Quando envolve intervalos de classe. Então, esse somatório do ponto médio vezes a frequência, justamente esse valor de 300, tá? E o N, professor, é o número de pessoas que foram pesquisadas, que no caso foram tabuladas, 50 pessoas. Então, nós vamos ter que a média dessa tabulação, ó, ela vai ser 300 dividido por 50, beleza? Então, 300 dividido por 50, a gente chega que esse resultado, ó, passa a ser 6. Pronto, então aqui eu tenho, ó, o resultado da média. Onde é que a gente quer chegar aqui? Esse resultado da média, ele vai interferir, ó, nos próximos dados que a gente vai calcular. Quais são os próximos dados? Então, vamos lá, vamos montar a tabela aqui. Ó. Nessa montagem da tabela, ó, eu tenho que a quinta coluna, ela vai determinar o desvio médio. Tá? Então, se eu calcular aqui essa quinta coluna, ela determina o desvio médio. E a sexta coluna, ela vai determinar a variância, beleza? Então, observe. Os dois termos, eles vão usar a média, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o primeiro, para ficar registrado. Os outros a gente vai fazendo de forma direta. Então, quem tiver uma calculadora aí, quiser ir acompanhando, arrocha. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro termo, professor, como é que a gente vai fazer? Vou pegar o ponto médio, só colocar aqui dentro entre intervalos, entre módulos, né? Então, vai ficar assim, ó. O primeiro ponto médio da classe é 1,5. Então, vou pegar esse ponto médio, 1,5, vou subtrair do x-bar, que é justamente a média que a gente encontrou, aqui abaixo, ó. Então, vale 6. Ok, ó? Então, vai ficar menos 6. Esse resultado, eu vou multiplicar pela frequência dessa classe. Nessa primeira classe, foi 1. Então, ó, vezes 1. Daí nós temos o resultado final. Então, vai ficar 1,5 menos 6 passa a ser 4,5. Beleza? Então, 4,5, lembrando que vai ser 4,5 positivo. Tá? Então, quando sai do módulo, ele sai com um número
positivo. Beleza. O próximo passo, professor, o que, que a gente vai fazer aí? Vamos lá. O próximo passo, eu vou resolver a segunda classe. Então, a mesma ideia da primeira. Deixa eu só copiar isso aqui, que a gente vai usar a mesma ideia. Vou fazer mais uma, depois a gente vai fazendo direto. Ó. Então, vamos lá. Então, o ponto médio da segunda classe. O ponto médio da segunda classe, 2,5. Então, ó, 2,5 menos a média. Então, a média não vai mudar, vai continuar sendo a mesma. Então, o que muda vai ser o ponto médio e a frequência. A frequência dessa classe passa a ser 4. Então, ó, isso vezes 4. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2,5 menos 6. Então, isso vai passar a ser 3,5. 3,5 eu multiplico por 4. Daí a gente tem 14. Lembrando que é 14 positivo, tá? Quando sai do módulo, ele sai positivo. Beleza. Professor, na terceira classe. Então, vamos lá, vamos fazer direto agora. Eu vou pegar 3,5. Então, vai ficar 3,5 menos a média, que é 6. Esse resultado eu multiplico pela frequência, tá? Então, vai ficar 2,5 vezes 6. Então, aqui passa a ser, ó, 15. Vamos lá. Quarta coluna. Então, eu vou ter 4,5, que é o ponto médio, 4,5, menos a média, que é 6. Esse resultado vezes 5. Então, ó, 7,5. Vamos lá, o próximo, professor. O próximo eu vou ter, ó, ponto médio, 5,5. Beleza? O ponto médio, 5,5, menos a média, que é 6. Esse resultado vezes 6, que é a frequência da classe. Então, ó, passa a ser 3,0 ou só 3. Tá? Próxima classe, eu vou ter 6,5, ponto médio, menos 6 da média, o resultado vezes 10. Então, nós vamos ter, ó, que é equivalente a 5. Próxima classe, eu vou ter 7,5, menos a média, que é 6, vezes 9. Então, ó, eu vou ter 13,5. Vamos lá, penúltima classe, 8,5, menos a média, que é 6, esse resultado vezes 6. Então, nós vamos ter, ó, 15. E na última classe, eu vou ter 9,5, menos a média, que é 6, vezes 3. Então, a gente chegou a 10,5. Tá? O que vai me interessar, professor? É o somatório dessa coluna. Tá? Então, para que a gente determine o desvio médio, eu vou precisar somar todos esses valores que nós achamos. Então, eu vou usar aqui, 4,5 mais 14 mais 15. Depois, professor, 7,5 mais 3 mais 5 mais 13,5 mais 15 mais 10,5. Então, a gente chega aqui ao todo, esse resultado final, ó, somatório, vai ser equivalente, ó, a 88. Pronto. Então, como eu já tenho aqui o somatório que determina o desvio médio, agora o que é que eu preciso fazer, professor? Dividir por 50, que é o número total de termos. Daí eu tenho um desvio médio, beleza? Professor, para calcular a variância, que na questão ele pede também a variância. Tá, ó, eu vou ter que preencher essa última coluna. Aí, respondendo ao que o colega chamou a atenção, ó, professor, eu posso pegar o resultado que eu tenho dessa quarta classe, dessa quinta coluna, e elevar ao quadrado. Pronto. Nessa situação aqui, ó, a gente não pode fazer isso, por quê? Porque eu tenho valores, ó, que eles vão variar na frequência, tá? E aí, com isso, observe, ó, o primeiro passo que eu devo fazer é a diferença do ponto médio menos a média, vou elevar ao quadrado para depois multiplicar pela frequência, beleza? Então, a gente vai fazer mais ou menos assim, ó, vamos preencher essas duas primeiras classes, aí as outras a gente faz direto na calculadora. Então, vai ficar assim, ó, ponto médio da primeira classe, 1,5, eu vou ter 1,5 menos a média
a média que é 6. Esse resultado eu vou elevar ao quadrado. E na sequência eu vou multiplicar, ó, pela frequência da classe, que é 1. Então, ó, vezes 1. Tá? E aqui eu tenho um primeiro resultado. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1,5 menos 6. Isso tudo ao quadrado vezes 1. Então, o primeiro resultado, ó, vai ser 20,25. Beleza? Então, esse primeiro resultado aqui, ele vai ser equivalente, ó, a 20,25. Ver se fica legal esse tamanho aqui. Fica muito pequeno. Vou aumentar essa coluna. Vamos lá. Então, essa primeira parte, ó, eu teria que fazer isso com cada classe, certo? Então, a próxima classe, então a gente vai pegar o ponto médio, que é 2,5. Vamos colocar aqui mais uma vez. 2,5 menos a média, elevado ao quadrado, vezes a frequência da classe. Então, lembra, a frequência dessa classe agora passa a ser 4. Então, isso vai ser vezes 4. Então, ó, 2,5 menos 6, isso tudo ao quadrado, vezes 4. Então, nós vamos ter 49. Eu sou o próximo, vamos lá. Então, vai ficar 3,5, 3,5 menos 6, isso tudo ao quadrado, vezes 6. Beleza? Que é a frequência da classe. Então, nós vamos ter 37,5. O próximo vai ficar 4,5 menos a média, que é 6, eleva esse resultado ao quadrado e depois multiplica por 5, que é a frequência da classe. Então, nós vamos ter, ó, 11,25. Vamos lá, próxima classe. Próxima classe, nós vamos ter 5,5 menos a média, esse resultado ao quadrado, depois a gente multiplica por 6, que é a frequência da classe. Então, ó, 1,5. Próximo termo. Ponto médio da classe, 6,5 menos a média, eleva tudo ao quadrado, o resultado vezes 10. Então, ó, 2,5. Próximo termo. Então, 7,5. 7,5 menos a média, eleva tudo ao quadrado, depois multiplica pela frequência, que é 9. Então, ó, vai ficar 20,25. Beleza? E a última classe, a penúltima classe, eu vou ter 8,5 menos a média, eleva ao quadrado, o resultado multiplica por 6 vezes 6. Então, ó, 37,5. E na última classe, ó, nós vamos ter 9,5 menos a média, tudo isso elevado a 2, vezes 3. Então, vai ficar 37,75. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, o que vai nos interessar para calcular a variância? É o somatório dessa última coluna. Beleza? Então, professor, vamos lá. Então, o primeiro resultado foi 20,25. Então, vai somando aí, 20,25. Depois, eu vou ter 49. Na sequência, 37,5. Depois, 11,25. Na sequência, 1,5. Depois, eu vou somar mais 2,5. Depois, mais 20,25. Na sequência, 37,5. E o último termo, 37,75. Então, a gente chega aí a um valor equivalente, ó. Deu 37,5. Vou somar de novo aqui, como eu dei um erro.
esqueci alguém aqui, 20,25 mais 2,5 mais 1,5 na sequência 11,25, 37,5, 49 e por último 20,25. Então nós chegamos a 217,5, beleza? Pronto, pessoal. A parte mais complicada das questões com intervalo de classe é justamente essa parte mecânica, que demora, né? E qualquer falta de atenção aqui na montagem da tabela bota tudo a perder. Por quê? Porque o que vai nos interessar, ó, é justamente o somatório, beleza? Então, teve qualquer dúvida, volta para conferir o que fez, tá? Em cada classe, tá? Eu não costumo fazer nesse formato que está aqui em cima, tá? Eu já costumo fazer direto o resultado, faço na calculadora e coloco o resultado, mas essa forma que nós montamos aqui as primeiras duas linhas, as duas primeiras classes, ela serve para ficar fixado qual foi o procedimento, né? Porque isso em casa, quando estiver estudando, foi feito aqui. Então, fica mais claro de você enxergar essa situação, beleza? Então, vamos lá. Então, o que estava pedindo na questão? Então, deixa eu só voltar aqui. Na questão 6, estava pedindo justamente o desvio médio, mas nas questões subsequentes, tá? Na questão 7, ela vai usar esses dados também, da tabela 6. Então, ela vai pedir variância e desvio padrão. E a forma como a gente já preencheu, a gente já consegue calcular tanto o desvio médio quanto a variância aqui, beleza? Então, o que vai me interessar, nos interessar aqui, ó, para calcular o desvio médio, na questão 6, é esse somatório, beleza? O somatório da coluna a penúltima coluna, ok? Então, eu vou ter 88 e vou dividir, ó, por 50. Então, vamos voltar aqui. Então, desvio médio da questão 6. Então, ele vai usar o somatório de todo o procedimento que nós fizemos, que é 88, dividido, ó, por 50. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a 88 dividido por 50. Beleza? Então, 88 dividido por 50, a gente chega a 1,7. Ou 1,75, né? Quem colocou as duas casas aí. Beleza? Então, ó, isso tudo é o meu somatório. Isso aqui vai ser igual, ó, a 1,76. Então, esse é o desvio médio. Tá. Professor, nas próximas questões, o que é que ele pede? Vamos lá. Na questão seguinte, que é a questão 7, deixa eu só abrir ela aqui para vocês verem. Ela pede a variância, o desvio padrão do conjunto de valores da questão 6, quer dizer, da tabela que a gente acabou de preencher, a tabela da questão 6, supondo que esses valores correspondem a uma população. Então, lembre, eu falei na questão anterior, tá? Quando as questões quando a questão vier descrevendo, ou vier escrita, falando em uma amostra, tá? Professor, o que é que vai mudar na variância e no desvio padrão? É o denominador, tá? É a parte final dela. Tá? No lugar de você dividir por todos os números, todos os elementos, você vai dividir pelo aquele total de elementos menos 1. Tá? Se falar em amostra. Se falar em que é uma população, tranquilo. Por quê? Porque você vai pegar o número total de termos. Então, na questão anterior, eu tinha 50 elementos. Ó. Foram pesquisados aí 50 pessoas. Então, esse é meu N, tá? Meu número total de termos, 50 pessoas. Ok? Professor, para se calcular a variância, ó, então nós já temos a coluna, que é a última coluna que a gente acabou de fazer. Então, o somatório é o que vai me interessar, 17,5. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. Então, a variância, mais uma vez, ó,
eu vou ter o somatório de cada elemento menos a média. Lembrando, ó, que se a tabulação for com intervalos de classe, esse xi passa a ser PMI, que é o ponto médio. Beleza? Então, ó, ponto médio menos a média, esse resultado ao quadrado, vezes a frequência. Beleza? Que a gente já achou esse resultado aqui. E isso tudo eu vou dividir pelo número de termos, que é 50. Pronto. Então, aqui a gente tem a variância. E o desvio padrão, professor? O desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado que a gente vai encontrar. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Então, vamos lá. Então, eu vou ter ó, que o desvio não, que a variância. Então, nós vamos ter ó, a variância vai ser 217,5. Então, o somatório foi 217,5 dividido pelo número total de termos, já que é uma população. Então, 217,5 dividido por 50, a gente chega ó, a 4,35. Ok? Então, isso aqui, a variância. Na sequência, o que que ele pede? Professor, você pode voltar nesse somatório aí, que lá no outro slide, no anterior. Ó, sim. Só aumentar aqui, aí a gente volta. Muito grande, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Onde é que está esse somatório aqui, na tabela anterior? É justamente ó, essa última classe, beleza? Então, como eu falei, ó, como aqui foi montada a tabela com intervalo de classe, então, ó, no lugar do xi, ele vai passar a ser o ponto médio, tá? A gente vai usar o ponto médio aqui, beleza? Então, ó, o que vai me interessar é esse final aqui, ó, é o somatório. Então, ó, 17,5, beleza? Então, para se calcular a variância, eu vou ter que fazer ó, de cada classe o ponto médio da classe menos a média, o resultado ao quadrado, e esse resultado eu vou multiplicar pela frequência. Então, todo esse procedimento a gente fez aqui em cada classe dessa, ok? E na sequência, somar todos os valores. Então, ó, o que vai nos interessar, 17,5. Então, ó. Beleza, eu acho que nesse último aí, professor, nesse 37,75, eu acho que é 36,75. Vamos lá, vamos conferir. Então, fica eu posso assim. estar errado também, né? Vamos lá, vamos conferir. Ó, 9,5 menos 6 dá 3,5, certo? A diferença desses termos, a gente vai levar ao quadrado. Então, eleva 3,5 ao quadrado, dá 12,25. Aí, 12,25 eu multiplico por 3. Vezes 3. É 36. É 37, não. É 36,5. 0,75. É um 6 aqui. Se é um 6 aqui, então aqui embaixo vai diminuir uma casa, uma unidade. Então, aqui vai ficar, ó, 216,5. Acho que agora bateu, né? 216,5. É isso mesmo. 216,5. Então, ó, lá no final, aqui vai ter uma diferença. Então, vai ficar uma unidade a menos, 16,5, dividido por 50. Então, ó, 216,5 dividido por 50. Então, vai ficar 4,33. Então, a diferença vai ser só aqui na parte decimal. Na unidade, quer dizer. Então, vai ficar, ó, 4,33. Beleza? Então, esse é a variância. Beleza, agora deu certo. Pronto, agora ficou legal. E o desvio padrão, professor? Onde é que está o desvio padrão? O desvio padrão é o resultado da raiz quadrada desse número que a gente encontrou. Então, ó, vou fazer ele para cá. Então, vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de 4,33. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4,33. Então, isso vai ser equivalente, ó. Quanto? Então, a raiz quadrada de 4,33 equivale a 2,08.
Então, usando só depois a vírgula, 2,08. Então, na questão 7, ela pedia que o coeficiente ele pode ser populacional ou pode ser amostral. Os dados podem ser populacional ou amostral. Deixa eu só voltar aqui para a nomenclatura. O que é que vai diferenciar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui que fica melhor vocês enxergarem. Essas duas relações, ó, observe que a relação é a mesma. O que é que vai mudar, professor? A nomenclatura. Ela usou a ideia do amostral, e daí você vai obter aqui, ó, o Szinho dividido pelo X barra. Professor, o que diabo é esse S? Isso aqui é o desvio padrão, tá? E o X barra é a média, vezes 100. Então, lembrando que o coeficiente de variação, ele é um valor dado em porcentagem, certo? O populacional, observe que ele usa uma outra nomenclatura, ó. Mas, professor, para que ele está usando essa outra nomenclatura? Isso aqui, ó, esse Mi, que é essa letra grega, ele representa a média. Ele representa a média também, certo? Professor, e esse outro valor aqui, essa outra letra grega, ela vai representar o desvio. E por que não colocou S e por que não colocou X barra? Porque aqui ele está determinando, ó, que esse desvio, esse coeficiente de variação, ele vai ser uma população, e nesse outro ele está representando uma amostra. O que isso vai diferenciar? Vai diferenciar aqui, ó, no desvio padrão. Então, quando a gente for calcular o desvio padrão, tá? Se for uma amostra, quer dizer, eu vou calcular a variação, tá? Eu vou calcular primeiro a variação como uma amostra, tá? Depois que eu calcular a variação, eu vou retirar a raiz quadrada da amostra, beleza? Da amostra da população. Tá? Se for uma amostra, professor, uma amostra, você vai pegar o denominador da variância e vai subtrair de uma unidade. Então, isso é a diferença, tá? Por isso que ele colocou nomenclaturas diferentes. Mas, no geral, a No forma caso é a é mesma. a média menos 1, é? Não, é o Ou N, não? é o número total de termos. Porque esse X barra quer dizer que é a média, não é isso? O X Ou tô barra é a errado? média, mas aqui, ó, quando eu venho calcular o coeficiente de variação, eu não vou Não. fazer nenhum cálculo aqui, não. Eu faço o cálculo fora, tá? Aqui eu trago só o resultado. Então, por exemplo, tem esse S. Esse S é o desvio padrão, quer dizer, é aquilo que a gente acabou de encontrar. Aquele último dado que a gente acabou de encontrar, que é a raiz quadrada da variância. Sendo que, o que é que eu estou chamando a atenção? Se o dado for amostral, como é que eu calculo o desvio amostral? Tá? O desvio padrão amostral. Eu vou ter que calcular a variância amostral. Aí eu tenho que voltar lá para a variância. Vou voltar aqui para vocês lembrarem aqui. Ó. A ideia da variância, ó, só voltar aqui. Aqui. Ó. Não, aqui é o desvio médio. Ó, Então no caso forma, não vai mudar nada, então o que muda no caso é a forma de calcular? Aqui essa fórmula não muda a porque variância. no caso entendi, então, se for amostral, eu tenho que calcular a variância amostral. E eu divido pela média do mesmo jeito. Isso, É isso? do mesmo A jeito, questão. isso mesmo. Então, Ah, assim, entendi. a média, Pode- ele não muda. A média não vai mudar. O que vai mudar é a forma de calcular a variância. Por quê? Porque o desvio padrão ele está diretamente ligado à variância. Então, se eu calcular o desvio padrão amostral, eu vou ter que calcular a variância amostral. Aí, respondendo a sua dúvida, ó, o N é o meu todo, tá? Professor, se eu estou usando aqui todos os termos, eu estou calculando ó, uma população. Eu estou usando todos os elementos, tá? Então, eu divido pelo número total de termos. Se eu vou calcular uma variância amostral, esse N ele não vai ser o todo. Por quê? Porque eu estou usando uma parte do todo. Então, eu vou pegar aquele meu todo e vou tirar uma unidade. Tá? Que é como se fosse essa unidade que eu estou usando. Beleza? Então, o que vai mudar é justamente no cálculo da variância. Por quê? Porque o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Agora, vamos voltar aqui para a fórmula do coeficiente de variação. Então, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. Professor, então, quer dizer que se for amostrar o dado, eu calculo a variação amostral para ele gerar o desvio padrão amostral. Isso mesmo.
e aí você divide pela média. A média não vai mudar, continua sendo a mesma, tá? Vezes 100. Professor, e se for a população, por que é que muda a nomenclatura? A nomenclatura mudou só para que você entender, para que a gente pudesse entender que quando eu fosse calcular a variância, eu teria que calcular a variância populacional. Então, eu deveria dividir todo por N, tá? Pelo número total de termos. Calculou a variância populacional, na sequência eu tiro a raiz quadrada da variância, que é o desvio. Calculou o desvio populacional, divide pela média normal, tá? Então, a média não muda. Tá? O que ele mudou aqui foi só a nomenclatura, para dizer que os valores eles não serão iguais, né? Se for amostral, você divide por N-1, a variância, e se for populacional, você divide por N, somente isso. Vamos ver aqui na prática. Então, na prática, era a questão 7, né, que estava pedindo também. Ele pedia, era a variância, o desvio padrão e o coeficiente, foi isso? Não coloquei, não. Desvio padrão. Isso, professor, é isso mesmo. E coeficiente. Coeficiente de variação. Pronto. A gente faz agora aqui. Meu computador ele foi formatado. Eu perdi todos os dados que eu tinha na área de trabalho. Essa lista que eu tinha enviado para vocês estava justamente na área de trabalho. Aí vamos lá. Variância. Alguma coisa errada. Então, vamos lá. Para calcular o coeficiente de variação. Então, o que eu preciso aqui do coeficiente de variação? Eu vou precisar, ó, do desvio, que a gente tem esse desvio, né? 2,08, tá? E eu vou precisar da média, tá? A média a gente calculou aqui na tabela, aqui embaixo. Então, essa média vale 6, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. O desvio. Deixa eu trazer para lá a forma, que aí fica mais fácil quando vocês forem estudar, fica mais fácil, que eu vou enviar esse slide para vocês. A gente vai usar ela. Ah, professor, é populacional A. Beleza, mas é a mesma nomenclatura, ou a mesma definição. O que vai mudar é só os números da variância. Então, aqui, ó, o que vai nos interessar vai ser o quê? Vamos lá. Então, nós vamos precisar, ó, de quem? Ó? Do desvio padrão, que é o valor de S. Então, nós temos aqui, 2,08, e da média, que a média foi... Tá? Então, divide 2,08 pela média, e na sequência, ó, eu multiplico por 100. Então, vai ficar assim, ó. Então, vamos colocar aqui do lado. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui vai ficar igual a... Vou colocar aqui algo mais ou menos assim. Então, o desvio é 2,08 dividido, ó, pela média, que é 6. Deixa eu só conferir aqui. 6, né? A média foi calculada aqui embaixo, 6. E esse resultado, ó, nós multiplicamos por 100. Então, ó, vezes 100. Beleza? Então, isso tudo vale quanto? Então, 2,08 e 66. Esse resultado eu multiplico por 100. Então, ó, 34,66. Aproximadamente. Tá, ó, 34,66. Aí eu falei o seguinte, ó, quem puder arredondar isso aqui, não tem problema, tá? Lembrando que esse valor é dado em porcentagem. Então, ó, ele fica assim, ó. Vou aumentar aqui para ficar mais claro. Então, ó, 28, acho que tá bom. Então, o resultado final, professor, 34,67. Tá? Então, esse foi o coeficiente de variação. O valor referente, ó, ao desvio com relação à média. Tá? Então, ele variou aí em torno de 34%, tá? Com relação à média. Então, esse é um resultado com relação ao desvio. Beleza? Pessoal, ficou claro essa questão 7? Ficou? Ou não? Houve alguma dúvida? Se houve, só falar. A última questão
ela envolve algo que a gente fez já na questão. Fez não, a gente já utilizou algo, né, que falou de quartil, mas a gente não calculou os quartis. A gente só utilizou os valores já prontos, tá? No meio da questão ele trouxe esses valores. Então, o que a gente vai fazer na questão 8? Vamos para ela. Então, na questão 8, ele fala o seguinte, ó. Os dados ordenados de forma crescente são 60, 65, 67, e ele traz um rol aí já organizado, né? Aí, ó, determine os termos que fazem parte do primeiro, segundo e terceiro quartil. Então, o que ele está pedindo, ó, vamos lá, vamos tentar entender aqui, ó. O que a questão está pedindo, ó, ele pede para a gente determinar os termos ou os elementos que fazem parte, ó, do primeiro quartil, do segundo e do terceiro quartil, beleza? Além do desvio quartil. Então, vamos lá. Então, professor, como é que a gente calcula o primeiro quartil? Então, vamos lembrar da fórmula lá. O primeiro quartil, ou o segundo quartil, ou o terceiro quartil, ele é sempre usado essa mesma fórmula aqui. O que é que vai mudar? Tá, o N significa o quê, professor? O número de termos, tá? O número total de elementos que eu vou ter. Tá? Nesse caso, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, eu tenho 11 elementos aqui nesse rol. Beleza? Então, meu N passa a ser 11. Ok. Professor, esse I, o I é mais ou menos assim, ó. Se eu calcular o primeiro quartil, então esse I vai ser 1. Ok? Vamos lá. Então, vamos fazer por parte. Então, o primeiro quartil, vamos calcular ele. Então, o primeiro quartil, ele vai ficar assim, ó. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, vai ficar mais ou menos assim. O primeiro quartil. Então, eu tenho quartil 1. Tá? Então, observe que o I vai ser trocado por 1, representando o quartil 1. E aí, a gente vai ter essa escrita nesse formato aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro termo, o I passa a ser 1. E vai multiplicar N, que é 11, mais 1. Beleza? Isso tudo, ó, dividido por 4. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui mais 1. Só aumentar isso aqui para ficar maior. Então, essa é a ideia de calcular o primeiro quartil. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui no quartil? Acho que esse tamanho está legal. Vou aumentar aqui, que aí todo mundo enxerga legal. Ó, a ideia de calcular o primeiro quartil é bem simples. O que eu preciso entender aqui? E esse valor que eu tenho, esse valor aqui que eu tenho, então nós vamos ter, ó, 12, 11 mais 1 dá 12, dividido por 4, então isso vai ser 3, tá? Professor, o que é esse 3 aqui? Esse 3 vai ser a posição, tá? Então eu vou colocar aqui na frente para vocês se ligarem aí, ó. Vai ser a posição que o terceiro quartil vai se encontrar no rol, tá? Então, ó, nós vamos voltar aqui para o rol, para a gente ver quem é o terceiro elemento do rol. Então, ó, primeiro elemento, segundo, terceiro elemento, tá? Então, o terceiro elemento desse rol é 66, beleza? Então, se liguem. O quartil 1, ele equivale, tá, a 66, beleza? Então, vamos deixar ele aqui no cantinho. Tá? Por que eu vou deixar ele aí no cantinho? Porque o que a questão está pedindo, ó, são os elementos que pertencem ao primeiro quartil. Então, o que seriam os elementos que pertencem ao primeiro quartil? São os elementos inferiores ao primeiro quartil. Licença, professor, você pode voltar? Não entendi. Por que deu 11 aqui? Eu não estou entendendo a parte desse 11. Foi mal. O 11, ele é da forma. Não, o 11 é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui ao todo? São 11 elementos. Okay, 11. Então, ó. Então, lembre, todas as vezes que aparecer esse N, o N ele representa um número de termos. Tá? Então, puxa uma setinha, coloca aí do lado. N, número de termos, ok? O I representa o quê? O I ele vai representar aquele termo que eu quero encontrar. Então, pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro.
Nesse caso, a gente está calculando agora o primeiro. Então, o I ele passa a ser 1, tá? Mas ele pode ser o 2, ele pode ser o 3, beleza? E onde é que vem isso? Vamos voltar aqui, ó. Na aula semana passada, a gente falou disso. Deixa eu só voltar aqui para a gente lembrar. Ó. Ele está escrito aqui, ó. Tá, ó. Lá no slide eu coloquei a forma genérica, que é essa que eu trouxe lá para o slide. Tá, ó. EI equivale a I e N menos 1. O I pode ser o 1, ou 2, ou 3, e o N, número de elementos. Beleza? Tudo bem. Vamos voltar para Ó, obrigada. o que eu quero que vocês entendam aqui? Então, quando vocês calcularem o primeiro quartil, o valor que você vai encontrar, ó, ele não é o número, ele vai representar a posição, beleza? Encontrou a posição, então o número vai representar o terceiro quartil, então vai ser 66, certo? Agora, o que significa isso? Ó, o que a questão está pedindo, ele pede assim, ó, determine o número de termos, ou determine o número de termos, determine os termos que fazem parte do primeiro quartil. Então, vamos lá. Então, os elementos que fazem parte do primeiro quartil, vou trazer para cá, primeiro quartil, tá? Então, o primeiro quartil, ó, os elementos, quem serão, professor? Os elementos vai ser 60 e 65. Por quê? Porque 66 é onde está o primeiro quartil. Então, os números inferiores a 66 é justamente, ó, do primeiro quartil. Então, professor, o 66 poderia entrar? Pode. Até 66 é o primeiro quartil. Então, ó, 60, 65 e 66. Então, esses são os elementos do primeiro quartil. E 66. Só agora tem um detalhe aqui, ó. Qual é o detalhe? Oi. Por favor, tem como explicar essa parte aí de novo, de 60 a 66, que é o primeiro quartil? Vamos lá. Só diminuir aqui. Ó. O que é que a questão pede, tá? Ele está pedindo os elementos ou os termos que fazem parte do primeiro quartil. Para isso, eu teria que lembrar, ó, a definição do quartil. Então, vamos lembrar aqui, ó. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Lembra que eu mostrei para vocês como a gente resolve um quartil, tá? Eu mostrei lá na aula passada. Então, ó, a gente calculou aqui um exemplo de um rol simples, calculei o primeiro quartil, o segundo quartil, por aí vai, tá? Então, calculou o primeiro quartil, achei a posição do elemento, nesse caso aqui a posição é 36, tá? Desse rol. Então, ele fala o seguinte, ó, podemos afirmar que 25% dos elementos são inferiores a 36. Eu só não estou entendendo isso, não. Então, vamos vir aqui, ó. Eu vou abrir essa parte aqui, porque aí, se vocês não entenderem com isso aqui, não entendem com mais nada aqui. Ó, qual é a nomenclatura do quartil? Tá aqui, deixa eu só riscar aqui para vocês verem aqui. A ideia dos quartis, eu tenho, ó, 25%. Primeiro quartil, ó, ele está aqui, ok? Professor, o que é o primeiro quartil? É essa parte que equivale, ó, aos 25% do rol. Então, o rol foi dividido em 4 partes de 25%, beleza? Então, ó, o primeiro quartil, ele está aqui, ó. A nomenclatura que determina o quartil, ó, eu vou circular aqui agora, beleza? Ó? Então, observe, ó. O primeiro quartil são os valores, ó, abaixo dele. Ah, professor, então quer dizer, tudo que tiver abaixo do primeiro quartil, ele vai representar o primeiro quartil. Isso são os elementos que fazem parte, ó, do primeiro bloco, os 25% dos elementos. Então, suponha aí que a gente tem uma barra de chocolate, e essa barra eu vou cortar ela em 4 partes iguais. Mas, para isso, eu preciso fazer 3 cortes, ok? Então, o primeiro corte, eu vou separar os 25%. Do primeiro corte para o segundo, eu vou separar mais 25%. Do terceiro corte para o último,
tá? No caso do segundo corte para o terceiro, eu vou separar os últimos 25%, beleza? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, os termos que estiverem abaixo do primeiro quartil, tá? Eles representam o primeiro quartil. Então, são os dados que fazem parte, ó, dos 25% do rol. Então, vamos voltar para a questão, ó. Então, na questão, ó, o que é que ele estava pedindo aqui, ó? Ele estava pedindo o seguinte, ó, determine os termos que fazem parte, ó, do primeiro, segundo e terceiro quartil. Então, a gente está calculando apenas o primeiro, beleza? Então, ó, calculei o primeiro quartil, achei a posição do quartil, depois eu venho para o rol, lembrando ó, que o rol tem que estar organizado. Nesse caso, ele já está organizado, beleza? Ó, do menor para o maior, beleza? Então, está organizado. Então, ó, o elemento que vai estar na terceira posição, ele representa o quartil 1, tá? Ó. Mas o que, que a questão pede? Ela pede para a gente determinar os termos que fazem parte do primeiro quartil. Então, os termos que fazem parte do primeiro quartil, ó, são os elementos que estão abaixo do primeiro quartil. Então, só são quem? 60 e 65. Então, o primeiro quartil, ele vai ser denominado por 60 e 65. Beleza? Professor, e 66? 66, ele já faz parte justamente da divisão dos próximos quartis. Então, ó, os termos que estão abaixo do primeiro quartil é os elementos que fazem parte, ou os elementos que compõem 25% do rol. Ficou claro aí? Sim, professor, entendi. Pronto, massa. Vamos lá. Tem que entender, realmente entender. O negócio aqui é muito detalhe, mas não é difícil, não. É muita informação. Ó, vamos lá, vamos ver o segundo quartil. Deixa eu dar uma lembrada aqui para vocês. O segundo quartil, o que é que diz o segundo quartil? Deixa eu aumentar aqui, que aí todo mundo enxerga legal. O segundo quartil, ele vai estar justamente onde está a mediana, tá? Ele vai estar no meio do rol, ok? A forma de calcular o segundo e o terceiro quartil é a mesma forma que a gente usou para calcular o primeiro. Mas vamos entender o seguinte. No segundo quartil, o que é que nós vamos ter aqui? Os elementos que compõem o segundo quartil, ou o segundo quartil, ele separa os elementos em 50%, tá? Então, 50% dos elementos vão estar do lado esquerdo do segundo quartil, os outros 50% do lado direito, beleza? Então, na questão, ele pergunta o seguinte. Vamos lá. Então, ó, ele pede para a gente determinar os elementos que fazem parte do segundo quartil e do terceiro quartil, beleza? Então, nós vamos calcular o segundo quartil. Professor, como é que a gente calcula? Usando essa mesma notação que eu tenho aqui do lado esquerdo, tá? Essa mesma que a gente usou para calcular o Q1. A gente vai usar para calcular o Q2. A diferença, ó, que o meu I agora passa a ser 2, tá? Aqui na frente do número, onde tem o Izinho, passa a ser 2, que eu estou usando o segundo quartil. O N, professor, ele continua, é 11, tá? Então, vai ser o número de termos, mais 1. Então, nós vamos somar 11 mais 1. Então, nós vamos ter 12. 12, eu vou multiplicar por 2, passa a ser 24. E 24 eu divido por 4. Então, passa a ser 6. Ó. Então, o segundo quartil, ele vai estar na posição 6 do rol. Tá? A posição 6 do rol, a gente vai analisar agora. Então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá? Então, o meu sexto termo vai ser 68. Isso implica dizer que, do lado esquerdo de 68, esses elementos que eu vou aqui, ó, marcar eles, tá? 60, 65, 66, 67, 68, fazem parte, ó, dos 50% dos elementos. Professor, eu poderia usar quaisquer elementos abaixo, ou do lado esquerdo de 68, ou do lado direito de 68, qualquer um. Tá? Por quê? Porque esse segundo 68, que é esse que está à direita daquele que eu destaquei, ele vai estar no centro do rol, tá? Então, como ele está no centro do rol, ele é o Q2, que é o quartil 2. Professor, então quer dizer que a esquerda desse 68 e a direita desse 68
nós temos 50% do rol, isso. À esquerda do 68, eu tenho os termos menores do que 68, quer dizer, os 50% dos termos inferiores a 68, e de 68 até chegar a 77, eu tenho os outros 50% desse rol, tá? Então, você poderia pegar qualquer um dessas nomenclaturas, qualquer um desses elementos, ou à esquerda ou à direita, e descrever esses elementos, porque ele pede para determinar os termos, tá? Aí a gente vai descrever assim, ó. Então, ó, deixa eu só colocar uma setinha aqui, dizendo, ó, que o termo que vai estar na sexta posição vai ser 68. Professor, e os elementos que fazem parte do segundo quartil? Vamos lá. Então, os elementos que fazem parte do segundo quartil, eu vou ter, ó, 60, 65, 66, 67 e 68. Então, eu vou descrever esses termos. 60, 65, 66, 67 e 68, ok? Eu poderia, professor, colocar algo que discriminasse esses termos? Pode, ó. Eu poderia dizer o seguinte, ó, esses elementos são inferiores ao quartil 2. Beleza? Por quê, professor? Porque eu estou determinando apenas os elementos inferiores ao quartil 2. Eu poderia também determinar os elementos superiores ao quartil 2, tá? Então, você pode citar qualquer um desses 50% dos elementos, ou à esquerda do termo central, ou à direita dele, tá? Então, ele pede para apenas citar esses termos, beleza? Professor, poderia citar os dois? Pode também. Você poderia citar os dois, sem problema nenhum, tá? Sendo que quando você cita os dois, você está citando os valores inferiores a 68 e os superiores a 68, tá? É o termo que está dividindo o rol. No caso, esse segundo 68. Tá? Você poderia descrever o restante também aqui. Tá? Mas por que eu não vou descrever esse restante? Porque na questão, ó, ele pede para a gente achar também o terceiro quartil. E no terceiro quartil, esses elementos eles vão entrar. Tá? Então, basta colocar só os termos inferiores, já que a gente já descreveu. E o terceiro quartil, vamos lá. Pessoal, até aqui, tá claro como encontrar o segundo quartil, como analisar? Podemos calcular o terceiro? Sim. Vamos lá, massa. Então, o terceiro quartil, professor, a mesma ideia das questões anteriores. Ó. A mesma formazinha. Então, ó, P3, meu izinho passa a ser 3 agora. O N, professor, continua sendo 11, não mudou, tá? Então, eu vou somar, ó, 11 mais 1, então passa a ser 12, multiplicado por 3, então nós vamos ter 36. 36 dividido por 4, passa a ser 9. Beleza, então, ó, 9. A posição desse elemento, ó, ele vai estar na posição 9. Então, quem é o elemento que faz parte, ó, do quartil 3? Vamos lá. Então, ó, primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Beleza? Então, ó, o termo que vai representar o terceiro quartil vai ser esse 71. Vamos lá. O que quer dizer esse terceiro quartil? Deixa eu só voltar aqui a definição para vocês entenderem. Então, ó, o terceiro quartil, você pode descrever, ó, tanto os elementos que estão abaixo dele, quer dizer, a parte inferior a ele, que fazem parte dos 75%, ou você poderia descrever os 25 elementos, ou os 25% que fazem parte acima do terceiro quartil. Então, você tanto pode analisar ele do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? A gente está tomando como base só os elementos que estão do lado esquerdo, então vamos continuar nessa mesma linha de raciocínio. Então, ó, os elementos que fazem parte, ó, do terceiro quartil, são os elementos que vão estar, ó, abaixo ou menores do que 71, tá? Então, entra aí
70, 69, 68, os dois 68, 67, 66, 65 e 60, beleza? Aí alguém disse assim, professor, eu poderia citar os elementos que fazem parte desse terceiro quartil. Eu poderia dizer que acima de 71, eu teria dois elementos que fazem parte desse terceiro quartil? Pode, você estaria citando também elementos, mas aí você estaria citando os elementos que fazem parte, ó, acima do terceiro quartil, tá? Então, era só fazer a nomenclatura e escrever isso aí, tá? Então, daria certo também, beleza? Então, como eu falei, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio das outras que a gente fez, analisando os quartis na parte inferior. Então, os elementos que fazem parte inferior ao terceiro quartil, eu vou ter todos esses aqui, de 60 a 68, e são acrescidos mais alguns. É justamente, ó, 68 de novo, 69 e o 70. Então, esses elementos, então, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, 68 de novo, depois 69 e o 70. É isso? Então, esses são os elementos, ó, inferiores ao quartil 3. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, as nomenclaturas dos quartis e os elementos, que no caso a questão estava pedindo os elementos em si. Beleza? Pessoal, vamos lá. Nessa questão 8, ele pedia, além dos elementos dos quartis, que foi esse que a gente encontrou, ele pedia também um desvio quartil. É isso? Ó. Além dos elementos dos quartis, ele pedia o desvio quartil. Então, vamos relembrar aqui. Ó. Eu sou o desvio quartil. Como é que a gente calcula esse desvio quartil? Vamos lá. Desvio quartil, ó, eu vou precisar do quartil 3, que nós temos aqui, ó, é o elemento 71, ok? Ó. Quartil 1, que é o elemento aqui, ó, 66. Então, eu vou subtrair 71 de 66 e vou dividir por 2. Daí, nós temos o desvio quartil, tá? Então, vamos lá. Então, a última parte dessa questão, ó, ela é feita mais ou menos assim, ó. Então, nós vamos ter, ó, colocar aqui embaixo. Então, desvio quartil. Então, desvio quartil, eu vou ter o quartil 3, que é o elemento 71. Então, vamos lá. Então, vai ficar, ó, 71. Licença, Gilberto. A prova você vai fazer baseado dessa forma. Eu digo assim, porque demora tanto para se fazer uma questão dessa, né? Vai ser mas na prova não vai ter só questões nesse formato, não. Se tiver questões só nesse formato, ó, a quantidade de tempo que a gente está resolvendo 8 questões. Questionamento. Não, tem questões também só de análise, de gráfico. Você analisa as questões e daí você já tem a resposta. Já. Tem questões que você resolve em 30 segundos. Tá? Não tem questões só nesse formato, não. Se tiver uma questão desse tipo, é só uma. Não tem mais do que isso, não. É muita coisa para pouco tempo. Mesmo que a gente usasse todo o tempo, os 4 horários, mas fica cansativo. Não tem aluno que aguenta uma prova assim, longa assim. Tá? Mas é tranquilo a prova. Não tem... Aqui é porque é muito assunto. A gente está vendo muitas coisas nessa parte de desvio. Mas isso na prova não cai tudo também, não. Cai só uma parte disso aí. Quando tiver mais próximo, a gente conversa mais sobre a prova. Então, pessoal, só para a gente... Nada. Ó, para a gente encerrar, o desvio quartil. Terceiro quartil, então nós achamos já ele aqui, 71. Primeiro quartil, eu vou ter, ó, 66. Subtrai os dois valores. Então, na sequência, divido por 2, tá? Então, 71 menos 66, nós vamos ter 5. 5 dividido por 2, 2,5, beleza? Então, pessoal, essa lista, ela era uma lista que ela fazia parte desses tópicos que a gente acabou de ver.
nessa parte de medidas de dispersão. Como eu falei, é muita informação, tá? Então são muitos detalhes, são coisas que a gente não aprende do dia para a noite, tá? A gente não... professor, eu fiz uma questão, já aprendi. Você não fizer outra no meio da semana, não fizer outra no final de semana, você vai esquecer logo, logo. Tá? Então, são muitos detalhes. E a gente só aprende exercitando, beleza? E aí, nessa ideia de exercitar, como eu falei para vocês no início da aula, que eu vou deixar uma lista para vocês. Tá? Então, essa lista ela vai ser online. Eu vou deixar ela aberta. Então, vocês vão ter o prazo de entrega dela, vai ser na véspera da prova. Por quê? Porque ela vai servir como revisão também, tá? E ela vai envolver todos os conteúdos que nós já vimos, desde a parte